Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Vamos para mais uma mensagem para a gente glorificar o nome do Senhor. Hoje é uma terça-feira e é mais um motivo para a gente adorá-lo. Hoje nossa mensagem tem como título Onde estão os 9? E nós vamos ver lá em Lucas, no capítulo 17, dos versículos 11 ao 19. Então acompanha comigo com a sua Bíblia e para que a gente possa ler juntos essa porção bíblica do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Irmãos, nós percebemos claramente nessa mensagem, a necessidade que nós temos e o compromisso que nós temos de nos esforçar cada vez mais para sermos contentes e gratos por todas as coisas. Não importa o que ocorra, nós precisamos de ser grato por tudo. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13, ele diz assim: Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas que estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Irmãos, quando nós falamos, quando foi lido em Lucas, no capítulo 17, sobre os 10 leprosos, é importante a gente entender a realidade deles naquela época e a gente traz para os dias de hoje. Os leprosos naquela época eram pessoas contaminadas, os impuros, e eles não tinham permissão para se misturar com outras pessoas. Tá? Quer dizer, os judeus não tinham permissão para se misturar com os leprosos e vice-versa. Era uma lei judaica. Nós vemos essa lei lá em Números, no capítulo 5, versículo 2 ao versículo 4. Eu recomendaria, certamente, que você também pesquisasse para entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas nós vamos ser breves nessa mensagem. Então, quando a gente percebe e começa a entender essa situação de que existia uma diferença entre as pessoas e eram separados aqueles que eram leprosos, nós começamos a entender a mensagem que Jesus falava sobre esses 10 leprosos. Primeiro que esses 10 leprosos, eles estavam longe, eles eram separados, eles estavam isolados, fora da aldeia, fora do meio do povo. E esses leprosos, eles ainda costumavam andar juntos, e era muito natural isso, ter comunidades de leprosos, pois pelo fato de todos eles serem tratados como estranhos, como impuros, eles precisavam de se proteger um ao outro. 10 desses leprosos se encontraram com Jesus, como foi lido na mensagem, e clamaram por misericórdia, exatamente quando Jesus estava passando entre Galileia e a Samaria, e ele estava indo em direção a Jerusalém. É importante a gente se atentar a esses locais para a gente entender o que a mensagem de Jesus quer dizer. 9 leprosos mostraram ingratidão. Apenas um mostrou gratidão e ele era estrangeiro. O que quer dizer aqui? Ele era de Samaria. Percebe que quando eu falei que eles estavam indo da Galileia para Samaria, e aí nesse momento Jesus se encontra com esses 10 leprosos e um deles era samaritano. O samaritano não era um povo bem visto pelos judeus. Existia uma rixa histórica entre o judeu e o samaritano. Então ele não era bem visto, era considerado como um estrangeiro. Então vamos observar uma coisa muito importante nesses versículos que nós lemos. Todos os leprosos, assim como nós hoje,
Todos tinham a mesma doença. Os leprosos tinham a lepra. Hoje a gente chama de hanseníase. Nós hoje temos o pecado. Eram situações, e são situações do dia de hoje, que são problemáticos e precisam de ser resolvidos. Todos os leprosos, os 10 leprosos, tinham a mesma condição. Eles estavam longe das outras pessoas, porque assim como eles, nós também somos impuros por causa do nosso pecado. Todos eles foram até a mesma pessoa, Jesus Cristo, assim como nós também buscamos, alcançamos, ouvimos e seguimos a Jesus Cristo. Todos eles, todos os 10 leprosos, clamaram pela mesma coisa, assim como nós clamamos constantemente. Misericórdia, pedido de socorro. Todos eles pediram, todos nós pedimos. Está vendo como que não há muita diferença quando a gente olha os leprosos e vai ver a nossa vida espiritual hoje, em que muitas vezes nós estamos extremamente contaminados e distantes de Deus, distantes dos outros? A todos foi dito por Jesus Cristo a mesma coisa, tanto para eles quanto para nós. Vá, obedeça, ide. Sempre há uma palavra do Senhor Jesus Cristo e nós precisamos de ouvir. Todos os 10 leprosos receberam a mesma bênção. Foram todos curados, sem exceção. Nós também. Todos nós fomos curados por causa de Jesus Cristo um dia na cruz. Apenas um retornou dos 10 leprosos. O menos esperado, inclusive. Aquele que ninguém imaginava que fosse voltar, porque era um estrangeiro, era um estranho para aquela época, que era o samaritano. Nós podemos perceber, eu espero que você perceba isso, que a gente precisa de ser um estranho, se necessário for. Mas o mais importante, que a gente volte para a verdade, para o caminho, para a vida, que é Jesus Cristo. Que a gente reconheça quem Ele é e que a gente agradeça. Nesse momento, enquanto eu falo para vocês, eu não sei quando é que você vai ver essa mensagem, se é daqui a alguns anos, mas nesse momento essa mensagem está sendo gravada no meio de uma pandemia. E particularmente a nossa igreja está fechada neste momento. E aí eu faço a pergunta, somos gratos a Deus por isso? Jó 42, versículo 2, eu vou apenas parafrasear. Jó diz assim: bem, eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Quando Jó diz essa frase, ele estava numa vida destruída, onde ele perdeu propriedades, animais, filhos e filhas. Jó não tinha nem saúde, mas ele ainda sabia que Deus podia fazer todas as coisas. Quem somos nós agora, neste momento de turbulência, de dor, onde a gente olha para o lado e as pessoas estão morrendo, onde existe um luto que tem sido extremamente constante em nossas vidas? 10 foram curados, mas apenas um mostrou gratidão. Não sejamos, irmãos, como os 9, mas sejamos como esse um, o único, o diferente talvez, aquele que talvez não seja nem compreendido pelo meio, mas aquele que volta para agradecer a Deus, a Jesus Cristo, por todas as bênçãos que nós temos recebido. Amém? E como conclusão, nós vemos esse relato de Jesus Cristo, essa parábola dos 10 leprosos, e um lembrete que fica para todos nós é que tipo de coração que nós devemos ter. Que os nossos corações sejam voltados para agradecer. Agradecer a tudo, agradecer a todos, constantemente ser gratos pelas bênçãos do Senhor em nossas vidas. Eu tenho o costume de dizer que quando o certo ao nos perguntar é como estamos, melhor do que merecemos. Amém? Vamos orar? Eu vou orar por todos nós e em seguida estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir para que o Senhor esteja nos abençoando, nos inspirando, nos instruindo, nos capacitando e nos trazendo à tona a prática do agradecimento, para que a gente possa agradecer ao Senhor constantemente pelas Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, no meio da turbulência, no meio da dor, no meio da luta, que possamos ser gratos, porque temos um Deus que cuida de nós e que nos ama acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus
e as doces consolações que provêm do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que está me vendo e ouvindo, diga amém. Que Deus nos abençoe.